Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ipanema Healthcast. E hoje nós vamos falar sobre saúde e preparação física do tenista. E a gente sabe que o tênis é um esporte super complexo, que envolve várias capacidades físicas, habilidades, que a gente precisa tomar cuidado, se preparar para esse esporte. E a gente está aqui com a doutora Renata Castro, com o Romildo, que é preparador físico de tênis, com o Daniel, que é o nosso fisioterapeuta, para bater um papo sobre como funciona na prática esse cuidado com a saúde e a preparação física, a reabilitação, se for o caso, do atleta de tênis e de qualquer praticante de tênis. Aqui na Ipanema Health a gente tem um cuidado muito grande de preparar cada pessoa com muita atenção em cada indivíduo, em cada necessidade, e também, obviamente, falando sobre esporte, a especificidade de cada esporte. E eu vou começar a primeira pergunta para você, doutora Renata. Como que a gente cuida da saúde de um praticante de tênis, pensando nessa especificidade do esporte, pensando na individualidade também da pessoa? Vamos lá. Primeiro, um prazer enorme de estar aqui. Eu jogo tênis, não sou nem perto de ser atleta de tênis, mas enfim, eu pratico tênis. E é muito interessante a gente ver como o tênis vem crescendo, né? Cada vez a gente tem mais praticantes de tênis. Então, a gente acaba atendendo muitas pessoas que vêm à clínica com uma demanda específica do tênis ou não, muitas das vezes para ver como é que está a saúde, como é que está o coração, buscando emagrecimento, e que são praticantes de tênis. E que precisam, sim, de um cuidado específico para essa modalidade. Então, quando a gente fala de saúde para uma determinada modalidade esportiva, a primeira coisa é, antes da modalidade esportiva, como é que está a saúde? Está tudo bem? Então, a gente precisa fazer a chamada avaliação pré-participação, né? Entender se o coração está legal, se o pulmão está legal, como é que está o metabolismo, né? Como é que está a saúde dessa pessoa. Tem detalhes que a gente precisa melhorar? Às vezes tem. E às vezes tem questões até de risco à prática do tênis, que é um esporte de alta intensidade, né? Um esporte caracterizado pela intermitência e alta intensidade. Então, a saúde tem que estar legal. E a gente percebe muitas vezes assim, pessoas que começam a praticar tênis um pouco mais velhas, né? Aposentei, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí vão jogar tênis. Não, mas eu só jogo dupla, é tranquilo. O coração vai estar sendo desafiado naquele jogo. Então, primeira coisa é isso, ter certeza que está tudo bem se você realmente está liberado para a prática esportiva de alta intensidade, que é o que o tênis exige, tá? A partir daí, a gente começa a pensar em questões mais específicas do tênis. Bom, o tênis exige uma movimentação muito rápida em quadra. Como é que está o peso dessa pessoa? Peso tá legal? Ah, mas então se eu estiver acima do peso eu não posso jogar tênis? Pode, mas a gente precisa de entender que isso vai gerar uma sobrecarga maior nas articulações. Qual é o tipo de quadra que essa pessoa vai tá jogando? É uma quadra dura? É uma quadra de saibro? Tudo isso vai ser diferente. O Romildo vai falar muito melhor do que eu sobre essa questão da preparação física, mas quando a gente fala de saúde cardiovascular e desgaste de articulação e necessidade de pré-treino, de suplementação, enfim, tudo isso vai ser relacionado à modalidade esportiva. Por isso que é importante, quando o praticante de algum esporte vai ser avaliado numa questão específica, o médico que está avaliando tem que entender daquele esporte. Não é tudo igual. Ah, eu faço tênis, tênis é uma modalidade intermitente de alta intensidade. Tá bom, o surf também é. E é completamente diferente. Então a gente precisa entender das demandas daquele esporte para entender como é que está aquele corpo e tentar, ao máximo, né, adequar aquela pessoa para a prática esportiva que dá prazer para ela. Perfeito. E você foi falando sobre biomecânica, Falei sobre demais, fisiologia. Né? Não, falou ótimo, foi super pontual. E aí a gente está aqui com o preparador físico e com o fisioterapeuta exatamente para falar sobre como integrar a pessoa nessas dinâmicas e como deixá-la segura para praticar a atividade física. E falando em preparação física, Romildo, eu quero saber de você o seguinte. Então, assim, ó, a Renata acabou de falar que começou no tênis. Como que a gente pode pensar numa preparação física para uma pessoa que está começando na atividade? Enfim, eu sei que a gente está falando de um
um vasto grupo de pessoas, a gente está falando desde criança até os idosos, eu sei que para cada grupo é diferente, mas como é que a gente pensa na prática essa preparação física, do início até pensando assim na progressão? Então, eu agradeço o convite. Seja bem-vindo. A doutora Renata já deu uma boa canja para a gente aqui, né? Então, o que acontece? A primeira coisa realmente tem que ser a avaliação física, não tem como. Ela vai fazer a parte, o doutor Renato pega essa parte de cardio, pega essa parte toda, mas o próprio preparador físico, ele precisa ter um banco de dados dele. Não precisa ser formal, mas tem que ser informal. Isso você tem que fazer direto. Então, mobilidade de tornozelo, para saber se do cotovelo, o tênis elbow. Então, tem muitas lesões do tênis que são específicas dele. Ombro. Então, joelho, então, que é muita frenagem, muita coisa. Então, o que acontece? A primeira coisa tem que fazer a avaliação física. A partir daí, aí você vai começar a fazer aquela anamnese e fazer com se ela tem algum tipo de lesão, se não tem tipo de lesão, essas situações todas. Em função disso, você vai começando já a traçar o seu planejamento. Pegou esses dados todos, o que acontece? Você tem que perguntar quantas vezes essa pessoa vai fazer. Importantíssimo. Então, porque é diferente. Uma pessoa que vai fazer 5, 6 vezes, que é um alto rendimento, e uma pessoa que vai fazer 2 vezes ou até uma vez. Então, a gente tem que saber como é que vai lidar com essa situação. Embora, depois disso, o próximo passo seria, eu faria uma série preventiva. A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do core dessa pessoa, que tem que fazer, tem que cuidar das articulações dela com relaxo, pode fazer começando com rock blues, pode fazer o que for, mas você precisa capear essas articulações todas, não tem jeito. A partir daí, você começa a fazer um planejamento. Eu acho que eu falo muito. Ótimo. A gente sabe que o assunto é extenso. É extenso. Então, mas primeiro você tem que tratar essa pessoa, não tem jeito, você tem que fortalecer ela para ir para a quadra. Então, primeiro o trabalho é indoor. 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 A partir daí, quando você percebe que ela já está sentindo que ela está com confiança, com segurança, aí você joga ela para a quadra. Aí você começa a fazer o trabalho. Olha só, eu não trabalho com contínuo, porque o tênis não precisa fazer contínuo. Você não precisa correr uma maratona para jogar uma partida de tênis. Então, quer dizer, e dados específicos, como Grand Slam, que são 5 sets, você corre no máximo 5 km, 5, 6 km no máximo. E aquilo que a doutora Renata falou, intermitente. É tiro, às vezes você nem corre, porque é o saque ace. Então, uma bola em jogo, numa quadradura de homens, dura 6 segundos. Você corre no máximo para cá 3 metros. É muita explosão. É muita explosão. É muita explosão. Então, entendeu? E isso você vai vendo, vai chegar uma hora que vai ter um rally de 20 bolas. Mas isso aí é um rally. A média disso aí são 6 segundos numa quadradura. Aumenta para 8 segundos, 9 segundos para uma quadra de saibro. E quadra de grama desce mais. Chega a ser 3 segundos. Caramba. Então você tem que fazer um trabalho que seja específico para isso. O contínuo, fazer o trabalho de velocidade, coordenação motora, potência. Então você começa com força, aí depois você vai... A questão, desculpa, Regiane, mas só para pontuar aqui, essa questão da força, né? Sim, também o sim. tênis está mudando demais. E a gente vê no corpo dos atletas, Sim. enfim, nos jogos. Então, a Verdade. questão da força. A gente teve agora no Rio Open Sim. saques de 220 km por hora, Sem tipo, dúvida. fazia parte. Isso. Então, a força é extremamente importante. E por Muito. isso a gente vai vendo essa mudança no corpo dos tenistas, Sem né? dúvida, Se a gente sem dúvida. olhar aí 20, 30 anos atrás para Sim. agora, como tem mudado o corpo Muito. e porque o treinamento de força está Isso. fazendo parte, né, Isso. da preparação e do acompanhamento dos atletas. Exatamente. E você gera isso, essa força, para depois você também gerar potência. Potência. Senão você não vai conseguir gerar potência. E a gente que trabalha com preparação física sabe a ordem para isso acontecer. Se você gera uma potência em cima de uma estrutura que não está preparada para gerar a potência, que é velocidade e força,
as chances de lesões são muito grandes. Então, a gente está preparando um terreno fértil para aquela pessoa se machucar e se frustrar no futuro, né? E não continuar fazendo a prática. Desculpa, Daniel, mas falando em lesão, eu preciso passar a bola para o fisioterapeuta, porque a gente sabe que as pessoas só chegam na fisioterapia depois que uma coisa já está instalada. E se a gente fosse pensar assim, dentro da sua prática, Daniel, o que você costuma ter de queixa de praticantes de tenista e qual é o momento ideal para procurar uma avaliação do fisioterapeuta para evitar que isso aconteça? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, né? Me sinto muito orgulhoso de trabalhar com essas pessoas aqui e ter essa troca quase que diariamente aqui na clínica, né? E assim, a gente sabe que com relação à fisioterapia, as pessoas elas realmente buscam o tratamento só quando a lesão já está instalada, né? E quando já apresenta uma incapacidade funcional, já não está conseguindo manter um volume, uma intensidade de treinamento, né? E essa incapacidade está gerando outras consequências. Então aí sim a pessoa vai buscar ajuda para ver o que pode ser feito com relação ao tratamento, né? Mas muitas das vezes a gente também atua de uma forma preventiva, né? Sim. Primeiro, quem trabalha com esporte, né, e quem faz essa parte de fisioterapia desportiva tem que saber da biomecânica do esporte em si, como é que é a movimentação, quais são as especificidades do esporte e a partir daí também elaborar um trabalho preventivo para evitar com que essas famosas tendinites, né, tênis elbow, que são as tendinopatias, acabam sendo as principais lesões, né, do praticante do tênis, tanto de alto rendimento quanto o praticante que está iniciando agora a modalidade, né? Então, essa prevenção ela é super importante, fazer primeiro esse trabalho de base, analisar a mecânica do movimento, como é que está sendo executada, né? E fazer também toda uma avaliação extrínseca com relação ao equipamento que ele está usando, porque a raquete ela tem uma influência muito grande na questão da impactação, a transferência de força, né, da bolinha na hora que você rebate, você acaba tendo uma força contrária e isso, junto com a sua isometria da pegada, acaba acometendo, né, e sobrecarregando os tendões. Então, por isso que é sempre importante a gente também focar na prevenção para não deixar a pessoa já numa fase de incapacidade, né, e, consequentemente, se desmotivar em continuar, né, com a prática. E o que eu acho interessante também de falar, que eu acho que a busca ela precisa ser no primeira percepção do sintoma, porque às vezes a pessoa percebe, tá incomodando, mas vai deixando, e aí vai levando e vai... Toma um analgésico por conta própria, se automedica e vai empurrando, só que muitas das vezes, né, a lesão ela pode não também ter relação com o esporte em si, de repente ela já tem uma condição fisiológica ou alguma alteração degenerativa, alguma lesão que a pessoa não tem esse conhecimento e junto com o treino, né, com volume e a intensidade, essa lesão ela vem a aparecer, né? Então é sempre bom a gente ter certos cuidados e evitar com que a lesão apareça, né? E eu acho interessante também falar a importância do trabalho em conjunto. Então, do trabalho multidisciplinar, porque às vezes na preparação física o profissional está olhando alguma coisa que está estranha e não consegue... A pessoa talvez não tenha percebido a disfunção daquele movimento, mas o profissional que está lidando com ela fala, opa, tá estranho, né, Renata? Durante várias avaliações que você fez com esportistas na esteira, você fala, opa, mas essa corrida... não está muito legal, não está muito legal. O que a gente pode melhorar nisso? Então, esse trabalho em equipe multidisciplinar é super importante, né? Principalmente também porque a gente está falando, nesse momento, de pessoas que estão começando a praticar o esporte. Ela não sabe o que ela está fazendo de certo ou errado. Então, o olhar externo do profissional é muito importante. Então, trocar ideias com a preparação física, com o profissional que está avaliando é
Muito importante, fundamental. Uma coisa que eu acho que é importantíssima da gente falar é que a pessoa, quando ela gosta de um esporte, né, de uma modalidade esportiva, ela se descobre feliz fazendo aquilo ali, Sim. ela começa a querer fazer. E aí, às vezes, a gente recebe pessoas, eu comecei a jogar tênis quando? Tem 2 meses, tá? Você joga quantas vezes por semana? Todos os dias, tá? E quando você joga, quantas horas são? Eu jogo 1 hora com o meu professor, depois eu tenho um time, enfim, um grupo do condomínio, depois eu vou para o outro condomínio, depois... Enfim, a pessoa joga 3, 4 horas de tênis num dia, às vezes no final de semana. E aí vem todo esse impacto que o Daniel falou. Porque a questão não é pegar uma bolinha, né? Receber uma bolinha. Enfim, o somatório daquilo ali. É o impacto que aquilo ali vai se somando num corpo que não estava preparado para aquilo. Então, essa questão do overtraining ou das lesões que podem acontecer no esportista, enfim, amador que está começando, é muito importante, porque é uma pessoa que muitas das vezes trabalha, tem família, enfim, tem todas as demandas do dia a dia e dá o jeito dela para se dedicar àquela nova paixão, que é o esporte, mas que demanda muito. Então, os cuidados também, não só de fisioterapia para prevenção, a preparação física, a suplementação, o recovery, o sono, tudo isso tem que estar sendo visto, porque senão a vida útil daquela pessoa no esporte não vai dar certo. E aí ela vai assim, não, mas agora eu tô com tênis elbow. Mas agora, poxa, o tênis me lesionou. O tênis não te lesionou, você quis jogar tênis de 10 anos em 10 meses. E aí a culpa não é do tênis, a culpa é de qualquer coisa que você faça em grande quantidade, né? Então esse é muito comum a gente ver isso. É muito comum e aí por isso que é importante a avaliação contínua. O acompanhamento e a avaliação, Romildo falou da avaliação inicial e como é importante do profissional ter o seu próprio banco de dados, porque é quando está muito cansado para treinar que você vai perceber o início de um overtraining, quando ele está fazendo um gesto esportivo diferente que você vai ver o início de uma tendinite. Então, está se protegendo, está mudando para proteger ou está compensando aquela, tá doendo, eu tô fazendo de outro jeito, tá compensando aquela dor. Por isso que é importante o olhar externo sobre isso, né? Mas a gente está falando aqui até agora de pessoas que começaram a praticar o tênis. E quando a gente fala sobre atletas que já têm uma bagagem, já têm um histórico, já têm um desejo, já têm objetivos claros de desempenho, seja o atleta amador ou profissional. Como que funciona, Renata, desde a avaliação de saúde até a preparação física e depois a fisioterapia, e cada um vai falar? O profissional já é diferente, né? Para começar, assim, já tem uma vantagem no profissional, que aquilo é a profissão dele, então ele não tem que se dividir com outra profissão. Isso. Esse é o primeiro ponto que é uma vantagem. Por outro lado, ele tem todas as demandas de performance, as demandas competitivas, né, que, teoricamente, o esportista amador não tem. Eu estou falando teoricamente porque, assim, quem lida com tênis sabe da quantidade de rankings que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Tem o ranking do condomínio, dos condomínios, do bairro, da cidade. Então, assim, são muitos rankings específicos, do grupinho. Então, assim, são muitos rankings. Então, a demanda por performance, ela sempre vai estar presente quando a gente fala de esporte. A questão é o nível dessa demanda, tá? E aí, a gente precisa, no atleta mesmo, né? Em atleta, eu tô falando da pessoa que vive disso, o olhar é muito mais detalhado, tá? Mas a nossa intenção aqui na Ipanema Health Club é que a gente possa oferecer para o esportista a experiência do atleta, né? No sentido de ser avaliado e acompanhado multidisciplinarmente, da gente estar preocupado sim com a performance, porque quando a gente fala de procura uma modalidade esportiva para você, enfim, alcançar a sua meta de saúde, de deixar de ser sedentário, ou mesmo de estética, de perda de peso, que não é só estética, mas enfim, a pessoa vai procurar aquela modalidade esportiva, mas ela tem metas. E a gente precisa... É importante que tenha, tá?
E a performance vai fazer parte disso, porque se a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo jogar porque eu não tenho o gás para jogar, e daqui a pouco ela já tem, e daqui a pouco ela já está jogando sozinha, e daqui a pouco, enfim, ela está competindo. Então, performance sempre vai ser uma preocupação, Sim. desde do esportista quanto do atleta. O atleta profissional tem muitas vantagens, né? E a principal vantagem é a gente poder o atleta poder se dedicar àquilo ali, como a vida dele é aquilo ali, né? 80% da vida dele é aquilo ali. Então isso é muito bom. Por outro lado, as demandas também vão ser muito maiores, né? Se a gente acompanhar o circuito de tênis aí, ATP, profissional, poxa, é uma loucura. Cada semana os caras estão num país diferente, disputando um campeonato diferente, enfim, com algumas características diferentes, né? Sim. Número de sets, quadras diferentes, enfim, temperatura, altitude, enfim, tem muita coisa que vai influenciar. Alimentação, né? As próprias viagens, Sim. enfim, geram jet lag, acesso à alimentação, enfim, a gente está falando de um esporte onde os grandes atletas têm uma condição financeira absurda, mas ainda assim sofrem muito, porque se a gente for olhar, né, os últimos resultados, vamos olhar, Rio Open, que foi agora, acabou de acontecer o Rio Open, o Alcaraz tinha vencido Buenos Aires e chegou aqui, quem assistiu, e eu estava lá e assisti, não tinha gás, não é porque ele é ruim, claro que ele é ruim, ele é um dos melhores do mundo, mas é uma sequência tão grande de competições com jogos longos e tal, que não tinha gás, entendeu? Ele fez uma semifinal duríssima e na final não deu. E vinha de lesão também, porque tinha lesão recente. Então, esse cuidado multidisciplinar é essencial. E aí vem treinamento físico, vem a parte médica, enfim, é o detalhe. Quando a gente fala de esporte profissional, todos os detalhes são muito importantes. Sim. E é interessante que você falou sobre viver disso, o profissional vive disso. Mas a gente tem muitos atletas amadores que ainda têm uma vida e ainda querem performance, participam de torneios, é o que mais tem, né? Que tem uma carga de treinamento intensa e ainda dá conta de toda a rotina de trabalho, de família e de tudo mais. Porque tem a pessoa que vive disso e tem a pessoa que vive para isso. Então, né, quando a gente fala a maioria provavelmente das pessoas que o Romildo treina, que eu atendo e tal, são pessoas que falam assim, não, eu tenho o meu trabalho, mas, cara, eu quero a minha agenda do meu tênis. É uma religião, aquilo ali. O tênis é sagrado. Então, assim, não, eu não posso ir em determinada, determinado evento social porque é o horário do meu tênis. Eu não posso não sei o quê porque é o horário do meu tênis. Então, a pessoa, sim, organiza a vida dela para aquilo ali. Então, tem quem vive disso e quem vive para isso. Perfeito. Você deu o gancho de várias coisas que são relacionadas à preparação física, né, Romildo? Agenda, mudança de lugar, tempo de preparação física. A gente que trabalha com preparação física, a gente entende de ciclos de treinamento, a gente precisa de tempo. Como que fica essa preparação física de um atleta profissional, contando com tudo isso e mais a sua prática que você tem para oferecer? Não, você quando faz o planejamento, esse planejamento que a gente faz é ondulatório. Entendeu? Ele vai, volta, ele vai e volta. Por exemplo, se ele perde na primeira rodada, ele continua como se estivesse trabalhando em casa. Se ele continua fazendo o trabalho, se ele continua ganhando, ele diminui essa intensidade, mas ele não pode deixar de fazer as coisas. Então, por exemplo, o Rio Open, por exemplo, que a Renata está falando, ele começa às 11 horas da manhã, mas até às 11 horas é quadra de treino. Eles acordam, se tiver que fazer musculação, faz a musculação, se tiver que fazer alguma prevenção, eles vão fazer alguma prevenção, vão para a quadra e treinam na quadra, 1 hora intenso. Para depois voltar, toma um banho, almoça ou lancha, dependendo da situação, para entrar na quadra. Uma característica do Rio de Janeiro é que é muito úmido. Então eles suam muito. Então se você não tiver um isotônico
adequado, vai cãibrar. Vai quebrar. Não é? Não é, doutor? Vai Total. cãibrar. Olha Então- como... Basta olhar os vídeos, como é que os caras estavam pingando, mas Pingando. pingando de... Então, Parecia que tinha saído da piscina. E cada lugar tem a sua particularidade. característica. Aqui mesmo no Brasil, se você vai para Brasília, a Brasília é rarefeito lá em cima, 1000. Aí o que acontece? A bola seco, sai mais seco e pra seco. caramba. Você não sua. Aí você vai para Acapulco. Acapulco tem altitude. O que acontece? A bola é diferente. A bola é sem pressão, praticamente sem pressão. Senão não tem jogo. Entendeu? A grama ela não quica, ela derrapa a bola. Então eles têm que fazer alguma coisa, tudo é diferente, entendeu? Tudo é diferente. Então, quer dizer, o atleta, quando eu viajei com o Feijão, isso foi em 2012, fui para Roma, Roland Garros, não, Roma, Nice e Roland Garros. Eu fui com ele. Aí o que acontece? Ele perdeu no quali, é vida normal, é tiro, é musculação, é direto, não tem como. Você não cai demais, é queda livre. E quando você não viaja com um preparador físico, o que acontece? Eles acham que é férias. Não tem ninguém para direcionar, né? Para botar disciplina. Só falou um lugar legal aí. Só fala, Nice, Roma, olha só. Se eu fosse pra Acapulco, eu não queria Acapulco. Aí você vai para Monte Carlo, você vai agora tá rolando em Indian Wells, Acapulco, que foi, eles saíram daqui e foram para Acapulco, quadradura. Foi para Acapulco. Então isso é só lugar lindo, maravilhoso, entendeu? Então, quer dizer, você tá ali, o cara fala, não, eu vou fazer só um pouquinho aqui e tal, vou bater uma bola, que botou raquete neles, eles vão fazer. O problema é sem raquete, que não tem motivação. Essa é uma questão importante, acho que de todos os atletas. Sim, né? sim. E esportistas também. É, Quando você fala assim, não, vamos ali jogar, sempre pronto. sempre pronto. Né? Independente se é o melhor do mundo ou se é o cara que está começando. Não, vamos jogar, vamos. É brincadeira. Vamos para preparação física, vamos para a sala de musculação. Não. Tô cansado. Entendeu? Então, assim, é isso, né? A pessoa... Claro, a gente tem um grupo específico, que é o grupo que ama a sala de musculação, que é o fisiculturista. Fora verdade. isso... Acabou. Não, fora isso, qualquer outro atleta. Mas é verdade. É verdade, Qualquer outro atleta de qualquer modalidade. Você pode ir para modalidade coletiva, para modalidade individual, o que você quiser. Vamos jogar? Vamos. Vamos para a quadra? Então. Vamos para a academia? Então, mas agora... Então, eu precisava descansar, eu precisava fazer não sei o quê. Sim. A fisioterapia é uma fuga, é isso? É uma fuga. Então, é verdade. Então, mudar essa mentalidade, né, da importância da preparação do corpo para a prática daquela modalidade esportiva é essencial. É essencial. E isso é alvo assim, das conversas no meu consultório sempre. E como é difícil. Mas é interessante, você falou sobre umidade, falou sobre diferença, enfim, da prática, da velocidade e tudo mais. Se não tiver hidratação, quebra. Olha, novamente a importância de uma equipe multidisciplinar na avaliação, na preparação física, no acompanhamento. A gente está falando de um líquido, um isotônico, que pode ser para aquela pessoa e pode ser específico para as necessidades daquela pessoa. Então, a gente tem maneiras de elaborar isso e dependendo aqui na clínica nós temos testes que a gente consegue elaborar um líquido específico para aquele atleta. Tem o teste do suor, nós temos as nossas nutricionistas aqui também preparadas e não só profissionais preparados que entendem do esporte. Acho fundamental. Isso é legal você puxar isso, Regiane, porque assim, a gente está muito acostumado a se preocupar com a questão da hidratação, do calor, etc., nos esportes de praia. Né? No beach tênis está todo mundo preocupado. No vôlei de praia, no futevôlei, está todo mundo preocupado. Aí a gente continua exposto ao sol e vai para uma quadra. Não, agora não tem mais a praia, é como se não tivesse mais o calor. Mas o calor está ali. E às vezes até com uma reflexão, né, de raios e tal, e de calor, mais importante do que em alguns lugares de praia, dependendo, óbvio, de todas as questões climáticas e de sombra e etc. E aí,
A gente tem uma experiência interessante aqui de 3 atletas que vieram do tênis e jogam beach tênis, né? São atletas profissionais de beach tênis, que treinavam juntas. E uma delas, que era mais experiente, tinha uma queixa de, em alguns jogos, tá quebrando, tá sentindo, poxa, eu tô indo, mas eu vou quebrar, eu tô ficando cansada, tá esquisito e tal. E todas elas com, enfim, parte cardio toda legal, não tinha nada assim de uma doença específica que a gente pudesse justificar aquilo ali. E aí nós fizemos o chamado teste do suor nas 3 ao mesmo tempo, né? Como é que foi feito? As 3 foram preparadas para o exame, foram para a praia, que a gente está bem pertinho da praia, foram para a praia, fizeram o treino normal delas no sol, de manhã, Ipanema e tal, voltaram e a gente avaliou, né, a perda de suor nas 3, e não só em relação à quantidade de líquido, né, que foi perdido, mas também a composição do suor das 3. Porque a composição do suor varia muito entre as pessoas. Então, não é, eu suei 1 litro, a Regiane suou 1 litro. Eu posso ter perdido mais sódio do que ela, ou vice-versa. Então, a gente analisa essas coisas. E aí, o que a gente encontrou? Que uma das atletas tinha uma perda de sódio, né, para aquele treino X, a outra tinha 2x, e a outra, que era quem se queixava, tinha 4x. Olha que diferença. Então, é claro que essa pessoa que perde, e o treino foi exatamente igual das 3, foi no mesmo dia, mesma condição, tudo igual, as 3 estavam juntas na praia fazendo treino. Então, a gente percebe como é importante essa individualização. Ah, não, mas está quebrando porque, poxa, já está um pouquinho mais velha. Não, está quebrando porque não está treinando direito. Não. Cara, repõe água e repõe sódio para essa pessoa que vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Essa experiência deve ter uns 3, 4 anos. Até hoje ela está jogando aí no topo. E é isso, entendeu? Então, esse detalhe, você tem que entender. Não é só assim, eu jogo beach tênis ou eu jogo tênis. Tá bom, mas onde você joga? Como é que é? Que horas é? Né? O que acontece? Então, tem muito detalhe que realmente precisa. É isso que o Romero falou, é o ajuste fino, a planilha que tem que estar com tudo detalhadinho, né? Detalhadinho, verdade. Você falou sobre o detalhamento, né, e a individualização. Para você, Daniel, como que acontece na fisioterapia para atletas que já têm uma experiência? É diferente de alguém que está começando a praticar, que chega com uma lesão nova, ou são pessoas que já têm estrada no tênis. Como é que funciona a relação com a fisioterapia? O atleta, na verdade, ele já tem uma consciência corporal, uma consciência mecânica muito apurada, né? Então ele já vem de um processo de treinamento, ele já sabe como o corpo dele reage a determinadas condições, tanto de peso, quanto de equipamento, quanto de algumas adversidades que já ocorreram ao longo da carreira, né? Então, o atleta, ele acaba se tornando uma pessoa que te dá um pouco mais de informação para que você consiga traçar um trabalho de reabilitação um pouco mais direcionado para poder justamente buscar a causa do possível problema que está aparecendo nele, né? O tênis, ele é um esporte que ele é muito assimétrico, né? Na verdade, o nosso corpo não é simétrico. Todas as pessoas, elas são assimétricas, mas alguns esportes, elas geram uma assimetria muito maior do que outros, né? E o tênis tem muito isso, né? A pessoa, ela é destra ou é canhota, ela acaba tendo um lado que fica muito mais trabalhado, muito mais sobrecarregado do que o outro. Então, a fisioterapia também busca muito tentar chegar num equilíbrio disso, num equilíbrio postural, mas também sem alterar muito a mecânica do atleta, porque se você quiser, de repente, modificar um certo padrão postural dele e o rendimento dele começa a cair, como é que fica, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque não adianta você querer também inventar 1000 técnicas e terapias para tentar modificar um padrão postural que ele já tem adaptado ao longo da carreira e está tendo resultado com aquele padrão postural que ele adotou, aquelas compensações, e se você tentar modificar muito isso, o rendimento dele começa a cair, né? Então, não é isso que o atleta quer, nem a gente. Então, a gente tem que sempre tentar ir fazendo um trabalho um pouco mais pontual, mas olhando o todo também, né? Buscando as possíveis causas do problema, tratando uma questão pontual, mas também tratando
né, o corpo como um todo para poder identificar isso. Você falou sobre a simetria, que a gente tem um teste de força muscular que, inclusive, identifica essa simetria. E é interessante quando a gente faz isso na prática que as pessoas falam, ué, mas é sempre diferente? Sim, na maior parte das vezes é diferente. Nós somos assimétricos. E dependendo do esporte, essa simetria ela é maior, aumentada ou aumentada menos, né? Porque geralmente vai aumentar de qualquer maneira. Mas é importante lembrar que, por mais que nós sejamos seres assimétricos, existem valores de normalidade. E quando esses números fogem desses valores, o risco de lesão é maior. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter também, né? E aí, vocês que são da área de preparação física, e aí você vai ter que fazer um treino que vai ter que ser unilateral, né, evitar compensações, enfim, tentar ajustar isso um pouco mais para... E aí vem o treinamento específico para aquela pessoa. Individualizado. Específico para o esporte, olha. Específico para o esporte, porque o que a gente vê agora é assim, outro dia mesmo um paciente me mostrou assim, olha, esse treino aqui é que o preparador físico do atleta tal posta no YouTube todo dia, e aí o meu personal... que é um rapaz recém-formado, está fazendo esse treino para mim também. Eu falei, beleza, que legal que o seu personal está tentando se dedicar à sua modalidade esportiva. E nada contra os recém-formados, pelo amor de Deus, mas a questão ele tem que pegar aquilo ali e transformar um treino de um atleta top 10 do mundo, para uma pessoa que está praticando ali seu esporte, né? Então tem que ter a customização. Isso é essencial. Individualizar, né? Um dos princípios, né, que a gente trabalha é o princípio da individualidade biológica, né? Então a gente tem que individualizar, não dá para ter regra de bolo para tudo, né? E isso é tão comum, né? Principalmente na prática esportiva, você olhar, acessar a internet, pegar informações e sem informação, sem ter alguém para filtrar isso, tentar aplicar na sua prática, se frustra, se machuca, enfim. Fazer sozinho também, né? É o que mais tem. Do it yourself, né? Se prepare para uma preparação física você sozinho. Treino dos campeões, exato. Bom, a gente falou sobre um monte de assunto aqui, se a gente poderia ficar aqui falando um monte por mais tempo, elaborando melhor esses assuntos, mas uma coisa me pegou. Romildo falou da avaliação, Dani falou da avaliação, você falou da avaliação, eu falei da avaliação também, muscular, avaliação muscular. E eu queria, Rê, que você falasse sobre a nossa avaliação específica para tenistas que a gente tem aqui na Ipanema Health Club, que pode ajudar tanto quem está começando como quem já está praticando. E conta pra gente. Vamos lá. Então, bom, a gente criou esse projeto, né? Que é o Ipanema Tennis Club. A gente vai sempre mudando o nosso Ipanema Health. A gente só não sai o Ipanema, mas enfim. É o Ipanema Tennis Club, onde a ideia é ter uma avaliação com o cardiologista e médico do esporte, que é a mesma pessoa, sou eu ou a Rafa, que temos as duas especialidades aqui na clínica. Uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica com teste cardiopulmonar, com ecocardiograma. Muitas vezes a gente vai avaliar exames laboratoriais também. E aí uma avaliação física, né, com a Rejane. E a partir daí a gente entende qual é a necessidade daquela pessoa. Então muitas das vezes as pessoas falam assim, Renata, qual é o protocolo para isso, A gente até pode ter um padrão de avaliação, porque digamos, todo mundo que vai fazer determinado esporte precisa passar por essas avaliações. Perfeito. Mas a avaliação serve para te dar um panorama da situação atual da pessoa. E aí a gente começa a traçar metas, planos, objetivos. Então, se eu converso com um atleta, um esportista, e ele tem essa queixa de quebrar no treino, eu vou ter que focar essa queixa, entender como eu posso melhorar aquilo. Se é uma pessoa que não está conseguindo render
na performance, eu preciso entender por que aquilo. Se é uma pessoa que tem uma dor muscular ou articular, ou que eu perceba nas nossas avaliações tem um risco maior de lesão, eu tenho que proporcionar para ela um treinamento específico, uma fisioterapia, uma recuperação. Então, a gente parte de um cenário inicial igual, que é o Ipanema Tênis Club, mas a partir daí o acompanhamento vai ser muito específico. E eu acho que um grande pilar desse nosso projeto é a preparação física. E quem acompanha a gente sabe, a gente tem uma academia aqui no térreo da clínica, mas a gente nem chama isso de academia. A gente chama isso de centro de treinamento. Por quê? Porque a gente acha que isso é diferente de academia, né? Academia, você vai lá, faz aquela série igual e tá tudo certo, hashtag tá pago e tchau. A ideia aqui do centro de treinamento é preparar o seu corpo para os seus objetivos de saúde, de performance, estéticos e por aí vão. Então, a gente está falando de preparação física e não de vou lá fazer minha ginástica. São coisas diferentes. Vocês que são especialistas vão poder falar melhor do que eu sobre isso, mas é isso, preparação física. Então, Renato, faço atividade física sim, jogo tênis todo dia. Tá bom, e a musculação? Não, musculação não. Tem que ter. E tem que ter a preparação física específica para aquilo ali. Perfeito, perfeito. Caminhamos agora, então, para o final do nosso Ipanema Healthcast, nosso episódio sobre tênis. E eu queria de vocês um recado final. O que vocês podem dizer para quem está assistindo agora, para gente? Daniel, vou começar por você, que você adora falar. Eu acho que... Percebeu isso, eu percebi que você gosta muito. Assim, eu queria dizer que... primeiro eu queria agradecer de novo a presença aqui com vocês, né? A fisioterapia, ela tem um papel importante, né, em todas as etapas da prática esportiva, seja ela amadora ou profissional, mas quando a gente consegue buscar, né, e observar determinadas deficiências e conseguir trabalhar isso com uma maior antecedência, né, consequentemente a gente tem um resultado muito mais satisfatório do que depois que a lesão já está muito crônica, né, então vai afastar durante um tempo a pessoa da prática esportiva. Então, é sempre bom qualquer indício de qualquer dor ou alguma coisa diferente no corpo que esteja acontecendo, já buscar uma avaliação e verificar se algumas modificações podem ser feitas, né, para justamente ele conseguir e continuar fazendo a prática esportiva e manter a sua performance, manter seus objetivos com essa prática, né? Maravilha. Então, falou pra caramba, Dani. Isso aí, muito bom. E você, Romildo, qual é o seu recado final? Deixa eu só falar uma coisa pro Daniel. O lugar mais frequentado no alto rendimento em campeonato é a fisioterapia. A fisioterapia está lotada. Eles vão fazer qualquer trabalho, seja preventivo, seja de algum tipo de lesão, eles estão lá na fisioterapia. Só para fugir do centro de treinamento. Só para fugir do centro de treinamento. Eu vou te falar uma coisa. Mas tem que ver um lado bom também nisso. De repente, isso já pode estar evitando certas lesões futuras. Sem né? dúvida. Não é só aquele veguezinho ali, né? E a ATP, ela tem... Você sabe, doutora, ela tem sempre uma equipe de fisioterapeutas que sai com elas e corre geral. Eu acompanho, eu já pratiquei. Você sabe, não é? Né? Não é, Hoje em dia eu jogo assim, esporadicamente, né? Mas eu sempre gostei, já joguei bastante. Eu sou fã da fisioterapia. E eu sou osteopata também, né? Então eu já vi muitas manipulações sendo realizadas na quadra. Isso, né? isso. Que, de repente a pessoa teve algum cisalhamento de vértebra ali, deu uma travada, contraturou. Então a fisioterapia atua na quadra já e tem um tempo específico para o atleta ser atendido ali para voltar, né, para o jogo. Então isso eu acho de extrema importância, ter esse acompanhamento de perto. Sem dúvida. E a preparação física é o lugar menos. mas assim, o que eu vejo é que as pessoas precisam ter uma atenção, dar uma atenção especial para si mesmo, para a qualidade de vida. Se você quer ter uma qualidade de vida no tênis, uma vida longa no tênis,
Você precisa se preparar, não tem como. Senão as dores, elas vão vir. E vão vir pesada. E vem mesmo. O Daniel falou uma coisa sobre as raquetes. Cada raquete, ela tem uma flexibilidade diferente. Você pega uma Dunlop, ela é uma pedra, é dura. Mas tem gente que gosta de jogar com ela. Você pega uma Babolat, é bem mais flexível. Você pega uma Red, é meio termo. Então, tudo isso, além da corda. Tem corda ali dentro que tem aço. Tem sintéticas, né? Cordas naturais. Tem sintética. A tensão que é A colocada. tensão que coloca, por exemplo, os profissionais, antigamente, o pessoal botava para ter controle, você bota mais pressão. Então, por exemplo, eu já vi gente botando 60 de pressão para ter controle. Só que é o seguinte, acaba com a articulação. Porque ela não recebe impacto, então o impacto vem todo para você. Entendeu? Então, Distribui. hoje em dia, os profissionais, todos eles, por exemplo, eu me lembro, o Federer estava botando 45. Então você vê como é que baixa para você ter uma vida longa no tênis. E você, doutora, qual é o seu recado final? Eu acho assim, o que eu converso muito com os pacientes, principalmente para quem tem dificuldade de fazer algum exercício, busca alguma coisa que você goste. Isso. Né? Isso é um grande desafio, às vezes, porque a pessoa, ao longo da vida, o que falaram para ela? Que natação é o melhor esporte do mundo e que corrida é tranquilo porque é só botar o tênis e sair correndo, você não precisa de ninguém. Isso é o que as pessoas ouviram falar. Então, quando você começa a falar assim, mas se seu condomínio não tem uma quadra, se você jogar tênis, se você for jogar vôlei, enfim, começa a procurar atividades que são esportes e que são mais lúdicas, a pessoa fala, pô, isso é legal. Porque a impressão dela é que ela está indo brincar. Ela não está indo treinar, né? A coisa chata de, poxa, estou tendo que ir lá, queria estar descansando, mas estou tendo que ir lá. Então, o esporte busca muito por essa questão lúdica. Só que todo esporte tem competição. Mesmo que você fale assim, eu não sou competitivo. Poxa, mas você está ali, você quer acertar a bola, você quer acertar o saque, você quer ser capaz de receber um saque, de trocar umas bolas. Então, a performance faz parte, né? Enfim, é como esse jogo funciona. E aí você precisa de preparação. Então, meu recado é o seguinte, se você está começando a praticar um esporte, ou se você já pratica há muito tempo, você precisa de acompanhamento e de avaliação. Pode parecer chato, pode parecer, poxa, eu vou ter que ir lá para fazer isso, mas você vai ver o quanto você vai ganhar com aquilo ali. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de performance e do ponto de vista de longevidade. Sua e na sua prática esportiva. O recado é esse. E venha conhecer o Ipanema Tênis Club. Perfeito. Eu vou deixar um outro convite, finalizando aqui o nosso episódio. Assistam os outros episódios da Ipanema Healthcast, que está no YouTube, no Spotify. Posso falar, né? Sim. Ok. Que está no YouTube, que está no Spotify. A gente tem diversos assuntos falando sobre saúde, sobre vários esportes. Já tem crossfit, tem maratona aquática, tem depois MMA, tem diversos temas e diversos convidados lá. Então, assistam, se informem e tomem cuidado com a saúde e pratiquem atividade física. Esse é o meu recado. Beijo, gente. Até a próxima.